É isso aí, galera. Este é o Cosmic Nerd, seu canal de cultura pop e entretenimento geek. Eu sou o Thiago. Eu sou o Rodrigo. Galera, o Gavan, tá? Antes de mais nada, galera, vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal, entendeu? Já curta, já compartilhe. Deem essa força pra gente, galera. Comentem aqui se vocês estão gostando desse tipo de formato. Ajude-nos a entender o que vocês querem que esse canal faça pra vocês, beleza? Exatamente. Galera, é o seguinte, ó. O Gavan, ele é uma série que ele meio que salvou a Toei. A Toei tava meio numa crise criativa, né? Tava com muito Kamen Rider Sentai. E em 81, eles têm a ideia de lançar um personagem que seria forte, transformado e destransformado, que focasse muito na tecnologia, muito no cibernético, né? Eles pegaram a ideia anteriormente, um conceito lançado em Kikaider, né? E aproveitaram bastante coisa em Gavan, tá? E disso surge um dos personagens mais influentes da Toei dos anos 80, que é o policial do espaço Gavan. Não, sem sombra de dúvida. Eu vou te falar, cara, eu acho que ele é tão influente que ele criou um gênero novo, criou um gênero novo. E eu vou dizer uma coisa, eu acho que é meu terceiro Metal Hero preferido. Metal Hero? Eu acho que é meu terceiro Metal Hero preferido. Jasper, Jiraiya, Gavan. Jasper, Jiraiya, Gavan. Concordo. Jasper, Jiraiya, Gavan. E tem uma história muito interessante, que é a ideia de uma polícia que protege uma lei e a ordem assim, em nível galáctico. E o que acontece? No ano de 91 ou 92, se eu não me engano, a Globo ela tinha sido uma das poucas grandes emissoras do Brasil que não havia investido em Tokusatsu. Com aquela cabeça dura dele. Exatamente. O que acontece? Eles costumavam pegar desenhos de ação na época e eles não sabiam lidar com aquilo. Era uma violência um pouco mais verossímil, né? Eram atores batendo nos outros. E eu acho que eles não lidavam muito bem com isso, entende? Como nós vamos comentar ao longo deste react aqui, vocês vão ver que eles deram, através da dublagem, eles deram uma infantilizada nos diálogos, correto? E o que acontece? A Globo ela costumava liderar sempre, e com o surgimento de Jaspion e Changeman na manchete, eles começam a lidar com o quê? Ocasionalmente essas duas séries elas batiam na Xuxa, e isso deve ter doído, naturalmente. Né? Orgulhoso, como sempre foram, né? Aí no início dos anos 90 eles trazem os Bycrossers, que parece ter dado muito certo por passar no horário interessante na Globo, né, na extinta Sessão Aventura. E por causa do sucesso de Bycrossers, logo que terminou o Bycrosser, eles trazem o Gavan. Qual confusão é causada aqui? O Gavan ele foi o primeiro policial do espaço, mas ele foi o segundo ou terceiro a passar no Brasil. O primeiro foi o Charivan, que passou na Band. Uhum. E você começa a notar algumas semelhanças muito, assim, óbvias das duas séries. E você, caramba, será que os dois são policiais? Os dois enfrentam inimigos em outra dimensão? Os dois têm uma explicação rápida de conversa? O que será que E demora um pouco pra você entender por que existem essas semelhanças, né? Até que chega no último episódio. E o Charivan aparece. Eu acho que para os brasileiros o final do Gavan foi mais interessante, porque eles já sabiam quem era o Charivan. Entendeu? Eu falei, caramba, o Charivan, cara! Só que aí você começa a entender que o Charivan veio depois. E aí quando você volta a assistir o Charivan, aí você percebe que o ator do Gavan apareceu em todos os episódios do Charivan como mentor do Charivan. Aí você vira uma outra pessoa. A gente tá gravando do Autódromo de Interlagos. Isso. Tá? Pra quem não entendeu, tá? Aí você começa a entender quão ligadas são as duas séries. Galera, vamos passar pra vocês agora o react do primeiro episódio do Gavan, exibido no Brasil pela Sessão Aventura no comecinho dos anos 90. Beleza? Beleza. Vamos lá, Rodrigão. Eu adorava a abertura do Gavan, cara. Que, adivinha só, não era exibido na Globo. Não era exibida na Globo, tá? Visual super tecnológico, visual muito mais moderno do que o dos Kamen Riders da época, né? Hoje em dia você pega o visual de um Kamen Rider, meu Deus do céu, é tecnologia... É uma armadura... É um carro alegórico, né? Um carro alegórico. Muito bonita atriz. Nossa, a nave do Gavan é um espetáculo, né, bicho? Isso.
Aí você, legal, a nave desacoplou e aí vira... Vai virar mais um robô gigante, já vi isso em Jaspion. Não, ele vira um Não, dragão. e o Gavan era saco roxo, hein, cara. Ele ia na cabeça. Ele ia na cabeça. Do lado de fora, do tá? lado de fora. Vamos ver lá. Vamos ver se os caras são bons mesmo. Gavan. Puta, adorava. A voz da Kira Kushida. Gavan. Até a moto dele era legal, cara. Olha. E você não sabe, né? Ok, que estreou aí, ó. As espadinha laser nos tokusatsu. Uma coisa, gente. O Gavan, ele... Esqueci o que eu ia falar. Vamos lá. A dublagem do Gavan e do Bycrossers foi feita pela Herbert Richards. As outras séries japonesas elas eram feitas na Alamo, né? Então parece que a dublagem paulista ela acabou se identificando muito com o Tokusatsu. Então causa um pouco de estranhamento quando você vê o Gavan e o Bycrossers. Só que tem uma coisa que a Herbert Richards fez que a Alamo não fez, acho que nem a Toei faz. Quando eles usam um capacete, a voz é abafada. A voz é abafada. Isso eu achei demais, até eu acho demais. Aí o Império Chitauri chegando. Cadê os Vingadores? O Gavan não precisou Nessa chamar. época... O Gavan não precisou chamar os Vingadores. Ele deu conta sozinho. Nessa época, os Vingadores era a equipe B, C da Marvel, né? Mais ou menos, né, cara? Mais ou menos. Vira e mexe, o Homem-Aranha tava nos Vingadores, né? Então, mas aí era benefício pros Vingadores, não pro Homem-Aranha. Tá. Aí chegando as naves do Império Maku. Essa nave lembra bastante, depois é usada a nave do Boba Fett, eles copiam. Não, mas a influência de Star Wars em Gavan, a gente fala de Jaspion, mas a influência de... aí começa aquela tendência da Toei a personagens esquisitos, né, cara? O Don Roller era uma entidade cósmica de acho que de terceira grandeza, pelo menos, né? O cara não faz nada. Eu nunca entendi o que são esses soldados capenga do Gavan, cara. Eles me lembram um pouco aquele filme Inimigo Meu, já assistiu? Sim. Só que de outra coisa. Teríamos um problema com esse gesto, hein? Teríamos um problema com esse gesto hoje, hein? Eu acho que é proposital. São vilões, né? São vilões, né? Pelo amor de Deus. E sim, eles querem o genocídio, eles querem acabar com a raça humana. E o locutor é o Márcio Seixas. O locutor é o Batman. Você quer um locutor mais foda? É o Batman, velho. As navinhas. Eu gostava bastante. Não dá pra gente. Não dá pra falar mal desses efeitos especiais, gente. Não dá pra falar mal dos efeitos especiais de Metal Hero dessa época aí, não, cara. Que inclusive se tornou um problema, né? Porque o Metal Hero ele era mais caro para ser produzido do que outras franquias da Toei, né? Porque geralmente Metal Hero envolvia muita coisa de espaço. Eu acho que essa musiquinha de ação deles é um tanto inspirada na música do Tubarão do Spielberg. A gente pode colocar aí uns 5 segundos, inclusive o Tubarão do Spielberg tem um vídeo pra sair aqui, né? Tem um vídeo pra sair aqui, né? A gente coloca aí uns 5 segundinhos da música do Tubarão aí pra alguém dizer se tem ou não semelhança. Olha! Aí o plano deles é destruir todas as pedreiras do universo. Falei besteira, só pra me corrigir, né? Só pra ficar cara de pau, né? Aí, vai falar mal desse efeito, gente? Pelo amor de Deus. Pra época? O narrador se engana, né? Planeta Terra, Tóquio. Ah, não, desculpa, essa é outra série. Rapaz. Olha!
legal que eles não tinham medo de mostrar a destruição, né? Não tem tempo ruim, né? Esse personagem ele é recorrente em Gavan, Charivan e Scheider. Ele é o Kojiro. Ele é um aficionado por OVNIs, tá? E depois ele aparece em Jiraiya como aquele ninja atrapalhado lá, o Hakushin, o vidente. Será que é vivo o Sakura ainda? Uma pergunta. Ele aparece nas 3 séries, ele. E depois em Jiraiya. Mas criança gosta de fazer besteira em Tokusatsu, né, bicho? A gente tá em casa de noite. No quentinho. O que a gente vai fazer? Vamos lá, E fora. não vamos chamar nenhum adulto, tá? Vamos. Nossa, dentro do túnel, velho. O Gavan ele trabalhou muito com quebra de expectativa. Este vilão aí, ó, ele tem um visual fantástico. Ele não chega, ele não passa do meio da série, esse vilão, ele morre bem antes. É o Caçador Maligno. Kenji Oba no auge da carreira, se eu não me engano, ele já tinha vivido E agora que eu não lembro qual Super Sentai que ele participou de 2 Super Sentais antes dele. Num deles ele foi o Blue, no outro foi o Black. Isso. Até o episódio 4 ou 5, ele é dublado pelo Orlando Prado, grande dublador. Se eu não me engano, acho que foi no próprio crossover. Acho que foi no próprio crossover com o Gokaiger. Eles fazem uma piadinha interna disso daí. Fazem. Eles chegam lá, é você que não sei o que. Eu? Você daquele cara lá, o policial. Você se parece muito com... Aí ele, nossa, eu não. Aí ele fica todo orgulhoso. Não, quem dera. O Kenji Oba, gente, ele veste muito a camisa do Tokusatsu, entendeu? Ele gosta mesmo, ele representa. E ele chegou a participar do filme Kill Bill junto com o Sonny Shiba, que é pai dele nessa serial dele. Eu trabalho com o pai dele nessa serial dele. Em Kill Bill, ele faz o pai dele, o Sonny Shiba faz o Hattori Hanzo, e ele tá careca, ele é o atendente do bar. Uhum. Cara, o Tarantino ele juntou num filme o Kwai-Shan Kane, né, o David Carradine, e o Kenji Oba, cara. Mostra aquele manja. Meu Deus, meu Deus. O Orlando Prado, esse dublador aí, ele sofre um AVC no meio, foi o último papel dele. Ele sofre um AVC no meio das filmagens de Gavan e ele tem que ser substituído. Ele nunca retorna para trabalhar como dublador. Ele falece pouco depois, alguns anos depois, e ele foi a primeira voz marcante do Clint Eastwood. Ele dubla o Clint Eastwood daquele Bom, o Mal e o Feio. Ele dubla o Paulie em Rock 1, 2 e 3. Ele tem uma voz jovem e ele consegue fazer a voz dele ficar cômica, fazer a voz dele ficar séria. Ele tinha uma flexibilidade vocal, esse cara, que era impressionante. Quer que o seu filho seja um grande dublador, coloque nele o nome de Orlando. Porque é Orlando Drummond, Orlando Prado, Orlando Vigiani. Orlando Vigiani é o Marty McFly, é o Ryu do Street Fighter. Que coloque nele o nome de Orlando. Ela dublada pela Miriam Fischer. A voz dela não fica velha, incrível. E nem ela, né? A aparência dela não muda, verdade cara. mesmo, velho. Miriam Fischer tá muito bem. Então, a maneira como eles dublaram, cara, destoa muito do que tá acontecendo em tela, entendeu? Aí esse periquito aí, ele com certeza ele ganhou um painço extra aí, né, por participar de Gavan e depois por participar em Jaspion. que a Gyoru virava o periquito. Eu acho que é o mesmo ator. É o mesmo ator. Parece, né? Parece.
Não, e no Jasper ele fez 2 papéis, pô. Ah, é? Fez quando a Gyoru virava e depois ele com maquiagem é o Pássaro Dourado. Pô, isso... É, o meu... Aí você chutou, hein? Vinheta bem legal do Gavan. Olha o Dolu, cara. Todo Metal Hero tem um Jeep. Todo o Tio Cage, todo por cima do espaço. Ela chegou primeiro que ele. Ah, foi foda, né? Só um momento. Deixa eu voltar pra ver. Vocês aí, o que acham disso aqui? Terá uma rocha magmática? Rocha magmática? Tá brincando, nada disso. É parte de um míssil destruído. Nossa colônia espacial não caiu, em função de um cometa. A colônia foi derrubada por extraterrestres. Um grupo de extraterrestres derrubou a nossa colônia espacial e Ele eu acho que destoa muito. Assim, foi proposital, foi uma escolha da Globo e uma orientação ao diretor de dublagem, mas destoa bastante. Às vezes o que o cara tá falando destoa muito da atitude que ele tá tendo em cena, que o ator tá tendo em cena. E essa foi uma tentativa até de. Por que acontece, gente? O Tokusatsu, ele não é uma. Veja bem, não é uma relação de melhor e pior. Eu adoro os desenhos dos anos 80. Mas o Tokusatsu, em termos de. Como é que eu vou dizer assim? De verossimilhança, ele foi uma evolução. Ele foi uma evolução, né, meu? O Thundercats. O desenho inteiro você não vê um soco. Não. Você não vê um socar o outro. É por mais legal que seja, mas Não, falta. Falta, gente. Não vamos negar, falta. É uma coisa que falta. Entendeu? O He-Man, mesma coisa. É uma das coisas que fez cair na graça na época, na graça do povo, os animes, né? Os animes foram um pouquinho depois, né? O anime, porque veja bem, o Tokusatsu ele dá uma queda, o desenho de ação ele dá uma evoluída entre os anos 80 e 90, a gente vê o desenho dos X-Men que já tem um conflito mais físico, o do Batman também, esse dos quadrinhos, né? Que é esperado em quadrinho. E nessa toada chega o anime no Brasil. Aí já tinha sangue, já tinha orelha sendo decapitada. Orelha decapitada é ótima, né? Orelha decapitada é ótima. Nossa senhora do céu. Nossa senhora, meu Deus do céu. Orelha sendo decepada logo no primeiro episódio. Ainda fica. Entendeu? Fica pulsando, entendeu? Não, é que a violência ali não era escondida. A gente não tá aqui valorizando a violência, tô falando aqui a questão de verossimilhança dentro do audiovisual, gente. Isso. Entendeu? Você tá crescendo, você tá, né? Você não. Você vê o cara luta com a espada, ele não corta ninguém com a espada é cega. É um porrete. Chega, atropela os caras. Chega. Olha! Não, e o Kenji Oba, ele tinha olha! Devia lutar alguma coisa ali, não é possível. Vem ajudar! Ó, agora. Ele joga ela lá em cima, aí ele diz, vem ajudar. Pô, eu já tô aqui, você que me jogou aqui, pô. Eu só tava perto, né? O que faz aqui? Vim combater a Magu. Pegue-no! O que faz aqui? Entendeu? É esse tipo de coisa aqui. Nossa, eu já pensei que era agora.
transformação. Olha a distância, né, que jogou. Nossa, que muito foda, que muito foda. Agora! Venham tentar! Venham! Policial do espaço Gavan leva apenas frações de segundos para se transformar. Olha isso, ó. Gente, pera aí, pô, falo. Agora observem como é que isso ocorre mais uma vez. Aí o Márcio Seixas falando, o policial do espaço Gavan leva frações, muito louco. Agora uma coisa assim, na dublagem demorou pra entenderem que havia necessidade, que era impactante que ele se apresentasse. Policial do espaço Gavan, não. Ali era ele falando, aquela coreografia toda era ele falando, venha tentar lutar comigo. Pô, faltou. Gavan, Se pensa que vai ser fácil nos pegar, está enganado. Atrás dele. Agora que ele se apresentou. Puta, o cara dá um drap usando essa roupa, bicho. Uia! Ótima coreografia de luta do Gavan, gente. Gavan no Brasil era chamado de Space Cop, viu, galera? No Brasil era chamado de Space Cop. Rede Globo apresenta Space Cop. Imagino eu que pelo sucesso de Robocop eles usavam muito isso, né, menino? Raios laser entram em ação. Cara, o quão poderosa era essa rajada laser do Gavan. Ele destruiu uma nave. Destruiu uma nave, mano. Ele deve ser capturado pelo mecanismo de retrocesso. Preparar para acionar o sistema de conversão. Tom Holland controla um sistema de retrocesso de poderes super. Aí veio o Super-Homem, rola ao contrário. Uia! Totalmente inspirado naquele negócio do Super-Homem, né, cara? Totalmente. Vai variando. O Don Holler, que no Brasil às vezes é chamado de Don Rola, e que originalmente é Dom Horror, né? Nas versões recentes de Gavan, ele é tratado como essa entidade cósmica poderosa de terceira grandeza, tudo. Mas aí, não é que aí não seja, mas que eles não souberam passar isso visualmente. No audiovisual, a imagem vence a interpretação, não tem jeito. Raios laser. Ativado agora. Ó, raios laser ativado agora. Ele faz um discurso antes de atirar. Escudo laser. Aí o cara, ó, escudo laser, fala, não tem uma entonação aqui, fala todo escudo laser. Estou aqui. Foi um negócio muito. É assim, eu acho divertidíssima essa dublagem do Gavan, eu acho. Eu acho divertidíssimo. Até porque o elenco é muito bem escolhido, dos dubladores, né, mano? Mas acaba ficando cômico, né? Vamos de drops do Gavan, hein? Do golpe do Raiden. Olha de onde veio. Isso quando ele não manda um Forças do Bem ajudem, né? Na hora de mandar um raio laser. Isso daí é total dublagem das antigas. Nossa, isso aí é. Deixar. Chama uma mágica do corpo. Mágica do corpo fazendo mágica. A ideia do efeito noite americana aí, que a gente explicou num react que a gente fez no episódio do Jaspion, fica muito interessante, porque eles estão numa outra dimensão, né? Pra dizer que a refração da luz ali é diferente, entendeu? Envie uma carga de raios. Gente, pelo amor de Deus.
Depois tudo isso vai mudando com o tempo, viu, galera? Muito louco, cara. Um dos melhores robôs gigantes que o Metal Hero já teve. E lembrando que o Gavan vai pilotar de lá de dentro? Vá nada! Vamos ver se essas naves aí são bicho mesmo, são bichão mesmo. Se fosse no Jasper, ele teria dado o soco. É. Que aí dá o soco na mesma pedra, 200 milhões de Mas vou dizer uma coisa, mas direi o seguinte: o Gavan é fácil um dos Metal Hero mais poderosos, cara. Fácil. Já estou enfrentando. Venha me enfrentar, já estou enfrentando. Isso é demais, cara. Tá me vendo aqui não, meu? Você é cego, pô. Nada de raios. Já estou enfrentando. Cara, eu acho isso tão da hora, velho. Esse esquema dele pegar e fazer a espada ficar laser. E depois dele, todos passaram a fazer isso, né? Nenhum não fala o nome do golpe, nenhum grito de guerra, nada. Aí depois vira Gavan vencerá. Pior nome, é um discurso, não é um golpe, é um discurso. É uma frase de efeito. Pior nome de golpe que uma dublagem já deu pra um golpe de herói de Tokusatsu. Dinâmico Gavan força dinâmica, alguma coisa assim. É, Dynamic Gavan. Desde então ele adotou o nome de Takeshi Toyoshi, inspirado no sobrenome de sua mãe. Mas está só começando a guerra entre Gavan e o grupo criminoso Makunda. Curioso que no original ele se chama Hetsu, né? A dublagem chamou ele de Takeshi. Do encerramento eu não gosto tanto. Eu nem lembrava como era esse Galera, a importância do Gavan pra Toei, ele é assim incomensurável nos anos 80, tá? Sem sombra de dúvida, entendeu? A influência dele pra fora foi tamanha que o designer do Robocop utilizou a parte de cima dele pra fazer o design do Robocop como base, entendeu? Então o Gavan, ele, muito embora ele não tenha a cena do Indiana Jones total, embora ele não tenha ficado tão conhecido no Brasil, você gosta de Metal Hero, gosta do Giban, do Jiraiya, do Jaspion, você deve alguma coisa a esse personagem aí, galera. Beleza? E mais uma vez, tomara que o novo fique muito legal. Sim. Beleza, galera? Forte abraço. Valeu.